que é uma história que envolve teatro, TV, ficção científica. Dia 11 de fevereiro de 1938, portanto 85 anos, a BBC TV exibe o primeiro programa televisivo de ficção científica, o primeiro de todos. O nome dele, RUR, R-U-R. Alguém já ouviu falar aqui? Nas pesquisas, eu me surpreendi porque eu não conhecia também, né? Mas o que tem de... Qual a particularidade que tem aí, além do fato de ter sido o primeiro programa de TV de ficção científica? Esse programa, né, feito em 38, ele foi uma adaptação de uma peça de teatro homônima, né, R.U.R., escrita por Karel Čapek, um tcheco, escritor de livros, escritor de peças de teatro, crítico também literário, e ele escreveu essa peça, dentre outras, né? E nessa peça ele criou a palavra muito usada hoje em dia, robô. Nessa peça que foi criada, para essa peça, né, que foi criada a palavra robô. O Karel Čapek como eu já falei, de origem tcheca, ele era um escritor, e ele nasceu em 1890 numa cidade na região das montanhas da Boêmia. Olha só que chato, né? Ele era um escritor bastante conhecido na parte de ficção científica. Além dessa peça RUR, que é de 1920, quer dizer, o programa de TV é de 1938, mas a peça ele escreveu em 1920, e ele também escreveu um romance chamado War with the Newts, em 1936. Mas a RUR, acho que é a que se destacou de todas, né? A peça acabou estreando em 2 de janeiro de 1921, e somente em 2 anos já tinha sido traduzida para 30 idiomas, sendo um sucesso na Europa e na América do Norte, né? E nessa peça, o Čapek ele usou pela primeira vez a palavra robô. De onde vem essa palavra, né? Em tcheco, a palavra robota significa trabalho forçado, aquele do tipo que é feito por os escravos, né, nas terras dos seus senhores. E é derivado justamente da palavra rab, que significa escravo. Então ele resolveu dar uma mexida na palavra e criou o termo robô, né, sem o A no final, para significar aquele androide, né, que é um robô que faz serviços para os seres humanos, né? Aqui na foto à esquerda você tem 2 fotos de cenas de uma peça encenada na época, né, na década de 20 para 30, aí, de 2 pedaços, né? Você vê embaixo 3 robôs, né, eles têm aparência humanoide, e na verdade, nessa peça dele, os robôs não eram mecânicos, como é normal a gente falar de robô hoje em dia, né? Eles eram feitos de carne e osso, só que eles eram artificialmente montados de carne e osso. Não nasciam, né? Uma máquina injetava lá carne, osso, nervo, não sei das quantas, e virava um ser idêntico aos humanos, mas eles serviam alegremente os seres humanos, né? Jesus! Depois de vários anos desses robôs, eles começaram a tomar conta de tudo, porque a economia toda começou a se basear neles, né? Todo mundo deixou de fazer os trabalhos braçais e os robôs faziam os trabalhos braçais todos, né? E teve um declínio no nascimento dos seres humanos. Começou a declinar. Chega um momento que os robôs se revoltam e acabam exterminando a raça humana inteirinha, deixando apenas uma pessoa, chamada Alquist, que era um dos encarregados da fábrica. Eles achavam o Alquist legal, trabalhava igual eles lá na fábrica, né, e deixaram ele lá. E só que alguns anos antes, que tinha acontecido, uma das mulheres que trabalhava ali na fábrica, não sei se era uma das donas, ela tinha queimado a fórmula para fazer os robôs. Ela achou que não ia dar certo esse negócio de robô, eles iam dominar o mundo, ela queimou a fórmula, e os robôs estavam pressionando o Alquist para desenvolver de novo essa fórmula, só que ele não conseguia, porque ele não era cientista, né? E ele estava tentando, mas tinha 2 exemplares que tinham sido feitos antes aí de terem dominado o mundo, de terem queimado a fórmula, que eram 2 personagens, um robô homem e um robô mulher, que eram os mais avançados. E aí chega um momento que o Alquist percebe que esses 2 começavam a ter sentimentos humanos, e que esse robô masculino e o robô feminino, eles tinham se apaixonado,
e ele considera os dois como os novos Adão e Eva e acaba entregando o mundo a eles. Aí o mundo passa a ser dos robôs, né? E não dá para dizer que era Adão e Eva do mundo cibernético, porque eles eram de carne e osso, né? Eram de carne e osso, mas é um outro tipo de geração, né? É uma nova geração. Bom, em 11 de fevereiro de 1938, aconteceu então, a BBC transmitiu essa primeira adaptação para a TV. E olha só que engraçado, em 2010, o artista português Leonel Moura faz uma nova adaptação do RUR para o teatro, chamado RUR, O Nascimento do Robô, que estreou em agosto de 2010, aonde? No Itaú Cultural, aqui em São Paulo. Né? Então, quando que foi isso? Foi esse ano ou não? 2010. 2010. 2010. Agosto de 2010, passou no Itaú Cultural em São Paulo. Legal. Então, eu tenho aqui um trechinho que alguém filmou lá dessa peça, né? Eu vou passar aqui para vocês. O som não tá bom, foi uma filmagem caseira ali, né? Mas só para vocês sentirem como é que é. Inclusive está no canal do YouTube do próprio autor, Leonel Moura. Né? Então vamos lá, vou passar um pedacinho da peça. Acho que é um trecho que tem vários cortes do começo ao fim, né? Um resumão. Adoro julgar, querido. Eu não posso parar a fábrica, eu ficar 5 minutos beleza. Oi, Lúcia. Que lindo. Bem-vinda. Ai, querida, não, pra que queremos robô? Bate, meu filho. Sempre usamos mais. Isso, babá, fique por aqui. A Helena já deve estar chegando. Não esteja triste. Tudo se vai resolver. Eu não estou triste, eu sei que tudo vai Eu sou o único sobrevivente. O último homem. A humanidade foi uma bela história. Tanta memória. O amor entre primos e Helena gerou uma nova forma de... É o nosso filho. E aí acabou gerando uma nova forma de vida aí entre esses robôs mais avançados. E assim nasceu, né, a palavra robô. Caramba, e é bastante psicodélico o espetáculo ali, a apresentação deles, né? Bacana. Não sabia que tinha tido aqui no Brasil, não. Pois é, que interessante. E eu juro para você, eu achava que a palavra robô era uma sigla, alguma coisa assim, não tinha procurado a origem, mas eu achava que era alguma sigla, era alguma coisa assim. Pois é, não, baseia-se na palavra tcheca que significa trabalhos forçados, né? E o Boris mandou um link aqui explicando o que é Zork. Finalmente é um jogo adventure game baseado em texto
de 77, que rodava no mainframe PDP-10. Caraca, de 77. Eu joguei um Adventure desse velhão em 80 e pouco, quando eu digitei o Amazon, né, em Basic, digitei no meu TK-85, ele inteirinho, depois que eu digitei que eu fui jogar. Digitei o programa inteirinho, ele saiu na revista, esqueci o nome da revista, ele saiu em fascículos, eu fui digitando, depois vários fascículos, digitei tudo, aí eu fui jogar. Ficou quanto tempo digitando? Ah, não sei, foi algumas semanas. Programa gigantesco, né? E não tinha disco, tinha que salvar em fita cassete, né? Para Pois continuar é. a digitar depois, né? E ele não salvava nem no computador, né? Tinha que gravar na fita cassete. Na fita cassete. A sorte é que dava para ir gravando pedacinho, você digitava um pouco, não dava para fazer isso? Eu digitava, chegava o fascículo, eu digitava e gravava. Daí quando chegava outro fascículo, não sei se é outro Grava mês, por cima. eu lia, digitava mais e gravava. Aí eu fui jogando até achar a saída lá do Adventure. Nossa senhora. Bons tempos. Nossa. Se digitar o código do fonte do seu jogo, depois jogar, é engraçado. Nossa senhora. Muita quebração de pedra a gente já passou, hein, Marcelo? Pois é, né? Hoje o mundo tá tão fácil, né, cara? Nossa, pega lá da internet, baixa, já joga online. Qualquer coisa salva num pendrive, manda salva na nuvem. Salva na nuvem. É doido isso. Sensacional. Eu tô com uma banda também, a gente grava os ensaios, cara. Puta, essas coisas são recursos que todo mundo passa para todo mundo. Você chega em casa, o ensaio já tá lá, você pode ver em vídeo, pode ver, ouvir, ver os erros, não sei o que, se corrigir. Cara, tem muito recurso, né? Outros tempos, né? Outros tempos. Essa semana o pessoal da banda tava falando de gravar com uma GoPro, cada um com uma GoPro, né? Coisa pra gente ver como que cada um enxerga a banda no ensaio. Falei, nossa, a gente tá muito tecnológico. Me lembra o Divo fazendo umas coisas assim. Um Kraftwerk. Não é?